pedi para que vocês me enviassem os seus desenhos para que eu escolhesse ali um para receber umas dicas. E é isso que a gente vai ver hoje, exatamente. Aquele boneco que tá em pé. É aquilo, não dá para mexer, não dá para deixar o braço mais dinâmico, não dá para fazer nada muito maluco aqui. Como é que faz o boneco de pé ser o mais interessante possível? Vamos ver se eu consigo responder isso logo depois da vinheta. Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e estamos no Clip Studio Paint com a arte de Gabo. A Gabo Drawings fez aqui esta personagem muito legal, né? Mas vamos primeiro ler o texto, né? Oi Gui, eu queria muito saber como deixar os meus desenhos de personagens mais interessantes, mas nesse formato que mostre o corpo todo. Eu sempre sinto que os personagens ficam meio fletados, né? Meio achatados, 2D, amassados, panquequificados. Ousaria eu inventar uma nova palavra? Mas vamos lá, o que eu pensei para poder ajudar nisso, né? Eu acho que tem algumas soluções que a gente pode aplicar. A primeira delas é tentar ter mais variedade entre o que está na frente do personagem e o que está atrás. Nem que isso seja o posicionamento do que a gente tem, por exemplo, os braços, né, e os pés. A gente tem o escudo na frente dela, mas a espada também parece que tá meio que na mesma distância, né? Então se a gente fosse desenhar ela de cima, igual aqueles bonequinhos do GTA bem antigo, a gente ia ter a cabecinha da personagem aqui, né? Ela tá olhando meio que pra cá. Aí os ombros dela estariam aqui. Aqui teria essa cabeça de leão bem maneira. Mas assim, um dos bracinhos e a espada estaria tipo pra cá. E o escudo estaria meio que aqui, assim. Então ela tá meio que, né, desse mesmo jeito. E um pé e outro pé. Então ela tá com todas as partes alinhadas com a câmera. Isso lembra aquele outro vídeo de dica que eu dei uma sugestão pra mudar isso. Mas lá eu sugeri mexer na câmera de uma forma mais ousada, né? Aqui a gente não vai fazer isso. A gente vai tentar manter o personagem de frente. Então, o que eu gostaria de ver? O braço mais pra trás e a espada mais aqui. Quem sabe o escudo um pouquinho mais pra frente. Quem sabe um pé atrás e um pé na frente. Ou, né, numa outra configuração, assim. Aí a gente começa a ter partes diferentes do personagem ocupando diferentes distâncias, né? E isso daqui, meus amigos, novamente, chama-se profundidade, mas a gente vai fazer mantendo esse ângulo e essa câmera, né? Antes de continuar, pontos positivos desse trabalho, que aqui é muito bonito, né? Primeira coisa, ele impressiona, ele salta, assim, à vista, acho que também por causa da escolha de cores, né? Tem um monte de elementos dourados muito legais. O character design em si é muito maneiro também, né? A gente tem ali elementos diferentes que chamam a atenção, que dá pra gente se perder ali neles, né? A cabeça do leão, o cabelo ruivo da própria personagem, aí tem um elmo, e a gente tem acessórios e coisas legais. E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer em personagens, que é a sobreposição de elementos, né? Então, o saiote, e aí tem as faixinhas, esses cintos, né, que estão aqui, e aí a gente tem essa fivela que tá aqui no meio. Então, todas essas sobreposições e camadas, né, e assimetrias, isso é uma coisa muito legal dessa personagem, né? A cabeça de leão fica pra um lado, e aí a gente tem essa assimetria pra cá. Uma ideia que eu tava tendo, que eu tava pensando, é que talvez ela seja meio right heavy. Se a gente fosse dividir no meio, a gente vai ver que a maioria dos elementos pesados, tipo a cabeça do leão e o escudo, que são grandes e mais ou menos redondos, né? Ambos estão desse mesmo lado da personagem. Talvez o escudo pra cá e a espada aqui desse uma equilibrada nesses dois pontos. Talvez. Quem sabe pode ser isso. Ou a gente pode quebrar a silhueta do leão e trocar e fazer com que ela fique menos arredondada, né? Porque hoje, se você olha aqui, né, a silhueta do leão também, ela é bastante redonda aqui e o escudo também é redondo. Então essa repetição eu sinto que causa essa sensação, quase com um gaguejar. Tem uma coisa e depois tem ela de novo aqui. Isso poderia ser uma das maneiras de a gente construir também uma certa linguagem visual através de formas que vai se repetindo pelo desenho. Mas aí eu acho que pra ficar bom, pra ficar equilibrado, talvez uma tivesse que ser bem menorzinha e a outra maior, e a gente trabalhar essa diferença de tamanhos. Aqui os dois são muito parecidos. Então eu gostaria de ver mais essa bagunça. Talvez até fazer, no sentido de confundir, talvez uma confusão um pouco maior entre o que é o cabelo e o que é a juba. Isso daqui tá me dando vibes Elden Ring e minha cabeça tá começando a pirar. Eu fui muito... Esse golpe... Mas eu também pensei em usar uma imagem de referência para nos ajudar com esta posição. E aqui eu tenho uma foto desta bonequinha japonesa que o povo usa também aí para tirar foto, para fazer imagens de referência, colecionar também, né? E eu
eu falei, pra eu ser um verdadeiro otaku fedido, tá faltando mais bonequinhos de mocinhas anime no meu quarto. Aí eu arrumei essa. Eu fui duramente taxado pela Receita Federal quando ela foi entrar na alfândega. Mas agora eu consigo tirar fotos como essa pros vídeos, então eu considero um investimento. E aqui eu tentei aplicar um pouco daquela sugestão que eu dei logo no início do vídeo, né? Vocês podem reparar, e o bom aqui da mesa quadriculada, que nem foi exatamente pensando nisso, né? Mas ela serve bem pra visualizar a perspectiva do chão, né? Mas aqui a gente vai ter, eu tô fazendo, né, um braço pra frente e aqui um braço pra trás, e principalmente reparar como, por causa disso, a gente vai ter aquele efeito dos cilindros e das elipses fazendo formas diferentes, né? Então aqui, esse braço dela vai ter um formato parecido com isso, né? E esse outro aqui vai estar mais assim, mais tranquilo, né? E justamente por causa das pernas estarem uma pra frente, né? E a outra pra trás, aqui a gente vai ter esse sentido aqui um pouco mais dinâmico, né? Aqui quase que meio que assim pra fazer isso daqui funcionar. Então a gente tem mais variedade na angulação e na disposição dos membros do corpo, mesmo mantendo todos eles em linha reta para fazer um boneco de frente, né? Em tese, eu acho que o maior elemento aqui, vamos dizer assim, do desenho clássico, seria o contraposto ou uma certa torção do corpo, né? Eu acho que normalmente o pessoal ia gostar de fazer ou aquele esquema de você ter ombros e quadris alternados, né? Então você vai ter essa silhueta que vai ter essa troca aqui, né, de ritmo, vai ter essa quebra. Isso daqui é maravilhoso. Isso daqui é um clássico, né, da gente fazer, quadris e ombros opostos, vamos dizer assim, né? Então o ombro esquerdo dela pra cima, o quadril direito dela pra cima também, né? Fazer nesse sentido. E a outra coisa seria um pouco de torção, que eu acho que não é, de novo, né? Nada disso é necessário, mas são sugestões que acabam trazendo esse dinamismo extra pra figura, né? E uma dessas coisas de torção seria tipo, o torso tá apontando pra cá e o quadril tá um pouco mais pra esse lado, então você tem outras relações aqui que acabam acontecendo por causa disso. Então um negócio meio assim, sei lá. Mas aqui, de novo, só tô demonstrando bem de leve isso daqui. Inclusive, desse vídeo aqui, vale a pena avisar vocês que todos os cursos de desenho do canal estão com 50% de desconto. E o meu curso mais recente, que é aquele sobre anatomia, postura e corpo também, desenho sólido, né? Ele tá muito bom e tá com precinho aí pela metade, assim como todos os outros cursos do canal. Então, se você não quiser perder isso, dá uma conferidinha lá no brushrush.com.br e aproveita esses descontos, link aqui na descrição também. Agora, com todas essas informações aqui passadas, vamos pra parte que é a que eu mais gosto desses vídeos de dica também, que é a minha chance de desenhar por cima, de tentar resolver esses problemas criativos, né? Esses desafios criativos da minha maneira, e torcendo também para que isso seja útil para vocês, para que isso seja interessante. Vamos lá, eu tô vendo aqui que os ombros da personagem já estão mais ou menos nesse esquema, né? A gente tem o ombro direito dela, parece que tá um pouquinho mais alto do que o esquerdo, então eu vou manter esse ritmo aqui. Eu vou tentar trazer também um pouco de uma angulação para essa parte superior do torso dela, supondo que a gente vai ter algo parecido com essa referência, onde a linha do horizonte vai estar meio que por aqui, e a gente vai ter linhas imaginárias aqui no chão, né? Igual tá ali na referência, certo? Uma coisa mais ou menos assim. Eu também vou querer posicionar um pé pra frente, um outro mais pra trás, mas a gente resolve isso já já. Mas principalmente, né, é aquela questão de que tudo que tá acima da linha do horizonte, vamos dar uma curvadinha pra cima, só pra gente ver como é que funciona. Vamos quebrar um pouquinho mais desse quadril aqui, também tentando imaginar isso daqui quase como se fossem dois cones que estão se interseccionando aqui, né? Eu acho que essa é um pouco da minha estratégia, olhando bem. E eu vou fazer aquilo bem parecido com da foto do boneco que a gente tirou ali, né? Eu quero posicionar o braço do fundo, né? Mais desse jeito aqui. E o braço da frente, eu vou fazer ele vindo um pouquinho mais pra cá e um pouquinho mais aqui. E aí a gente pode fazer ou aquele teste de mudar o leão ou mudar o escudo de lugar, né? O legal é que quando o escudo tá aqui, a gente consegue ver ele. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar a forma do escudo, girando um pouco mais ele, assumindo que ele é um escudo, tipo o escudo do Capitão América mesmo, né? Que é um domo, né? Um trecho de esfera ali cortado. Então, provavelmente a gente consegue fazer uma elipse um pouco mais fina pra ele e fazer essa seção do meio dele mais ou menos aqui assim, né? Talvez ele tenha que crescer um pouquinho. Deixa eu usar o Liquify. Porque estamos no mundo do digital. Vou puxar aqui mais um pouco.
Ótimo, ótimo, ótimo. E aí a gente pode tentar rascunhar mais ou menos aqui o shape do que é uma coruja, né? Parece que tem uma corujona aqui, um negócio mais ou menos assim. Então, o escudo em si vai estar num formato mais simplificado, né? Talvez caiba até um pedaço de mão ali da personagem. Então, seguindo nessa ideia que tá ali, eu vou puxar uma perna aqui pra cá. Queria que tivesse um pouco mais de um gestual rolando, mas vai ser um gestual meio reto. Um negócio assim. E, de novo, né? Pensando naquilo lá de fazer essa perna um pouquinho mais assim e aquela outra lá de trás um pouquinho mais pra trás, né? Pra gente ter esse jogo. É muito engraçado, né? Que quando a gente para pra pensar, no final das contas, essa relação é muito uma relação de zigue-zague, né? De uma coisa pra um lado e outra coisa pro outro. É uma relação de pergunta e resposta, de contraste, de contrários. Só que eu tô achando agora que o tronco dela aqui e essas pernas estão completamente desalinhadas, porque eu fui trabalhando uma coisa por vez, sem pensar num fluxo geral muito grande. Então eu vou dar uma mudadinha nisso. Vamos ver. Quem sabe essa perna pode vir um pouquinho mais pra cá, ó. Tá aí, ó, eu penei um pouquinho, mas eu acho que agora a gente tem um senso de equilíbrio legal aqui acontecendo na personagem. A gente tá mais alinhado aqui no centro, as pernas estão um pouco mais embaixo do tronco, de um jeito que fica natural, né? E aí a gente consegue refinar já aqui esses detalhes mais da anatomia, né? Eu tô pensando primeiro nessa construção de um boneco aqui, né? Eu vou também já sugerir aqui o formato dos seios. Vamos botar um espaço para essa cabeça. Eu vou deixar um pouquinho mais virado para cima esse ângulo aqui dela, uma coisa mais assim. Beleza, agora eu vou fazer uma camada nova aqui e eu queria muito ver se a gente conseguir fazer algo aqui de novo. Aqui já sou eu extrapolando um pouco da proposta, mas pensando, né, o que eu poderia fazer com o design de formas aqui dessa personagem pra gente transformar toda essa figura numa figura mais imponente, né, mais complexa aqui. Eu tô pensando nesse exagero das formas. Eu sinto que dá pra gente exagerar bastante aqui na silhueta desse leão. Inclusive a boca dele, eu queria que tivesse algo mais aqui assim, ó, em cima só do ombro. Nesse momento, uma ref de leão seria muito importante. Porque o leão é grande, né? Se a gente for parar pra pensar, a cabeça de um leão é realmente um bagulho enorme. Certo, então eu vou fazer aqui, né, as orelhas. Engraçadamente, a orelha do leão é muito mais redonda do que eu tava imaginando. Muito bem, deixa eu só pensar agora aqui um pouco sobre a posição da espada na mão dela. Eu acho que dá realmente pra continuar algo parecido com o que tá aqui, mas provavelmente a gente poderia puxar essa espada um pouco mais pra esse plano da profundidade, né? Então a espada começa, né, se a gente fosse pendurar uma linha que vem da mão dela e vai até o chão, eu acho que seria algo talvez mais ou menos aqui assim, né, na mesma distância da metade dos pés, mas a gente tá tendo essa espada que tá vindo pra cá. E essa espada vai cair mais pra frente, né? Como se a gente conseguisse imaginar essa profundidade que tá acontecendo aqui. Quem sabe nesse sentido esse pé pode estar um pouquinho maior também. Bom, pra o rascunho inicial, eu acho que tá maneiro. E no geral eu sinto que aqui no fundo, né? Eu acho que vale a pena a gente tomar cuidado com uma construção que é muito recorrente, que é quando a gente produz um padrão de desenho onde as coisas ficam muito equidistantes. Então, é essa primeira montanha e aí depois esses outros nuvens aqui, eu acho, parecem nuvens. É muito fácil que a gente, ao tentar criar algo natural e caótico, acabe fazendo algo muito estável e repetido. Então, é muito importante, quando a gente for tentar criar padrões aleatórios, que a gente tente produzir, talvez, tipo, aproximações e depois distanciamentos. E ter mudanças razoavelmente grandes entre uma coisa e outra, sabe? Então, tipo, a distância entre esse e esse é uma, entre essa e essa é outra. Aqui tá um pouco parecido, então vamos cortar mais uma vez, ó. Agora a gente tem esse. Tá entendendo? Essa ideia de produzir essa alternância de... Fazer coisas aleatórias é difícil. Inclusive, isso é um jeito muito interessante de ver se algo foi feito por uma pessoa. Muitas vezes eu tento perceber isso, assim, né? Até a disposição, por exemplo, de pedrinhas no chão, pequenos detalhes, são coisas que a gente acaba fazendo iguais demais sem querer, né? É curioso como a gente gosta de ritmos estáveis e repetidos, né? Certo, eu vou diminuir toda a minha figura em comparação com a outra. E agora chegou a maravilhosa hora de um pequeno time-lapse. Eu vou redesenhar alguns dos detalhes do personagem, só pra gente ver como é que ficaria essa disposição, como que eu organizaria isso. Aproveite!
E é mais ou menos assim que eu resolveria alguns dos desafios desse desenho aqui, apresentados pela Gabo, que fez um trabalho excelente e criou uma personagem aqui, né, com tanta coisa divertida que dá muita vontade de desenhar mesmo, né? Me digam aí, pessoal, se eu conseguir fazer aquilo que eu queria, de tentar equilibrar um pouquinho mais os elementos do personagem, né? Então, o leão eu deixei um pouquinho maior e um pouquinho mais pra cima, fazendo um parzinho ali, né, junto com ela. Tentei trazer o olho do leão pra brilhar também, porque eu achei esse brilho no olhar que ela tem aqui muito interessante, né? Acabei que eu não desenhei aqui esses raios dourados que estão vindo de baixo, né? Mas isso é uma parte muito legal que super funciona já na imagem original. Aquela giradinha extra no escudo para que o leão, né, também com mais quebras aqui de cabelinhos nele, né, para que ele não fique tão parecido em silhueta com o escudo. Eu acho que deu certo. E só de eu trazer a espada, apesar de, acho que é pra ser a espada de uma mão só, né? Então talvez ela esteja um pouco grande no meu desenho, mas eu sinto que só de ter esse outro elemento aqui embaixo dá uma equilibrada, né? A gente tem esse equilíbrio acontecendo aqui, né? Isso daqui chama um pouco de atenção também. Então tem esses dois elementos bem grandes aqui do desenho que acabam dando uma equilibrada nesse direita e esquerda, né? Eu acabei fazendo uma coisa que eu acabo fazendo bastante, né? Que foi de pegar o que eu tô imaginando que é uma serra aqui no fundo, né? E quebrar ela em dois pontos, assim, né? Jogar pra cá. E isso acho que é só uma continuação dessa ideia de, pô, eu tenho um chão com uma linha de perspectiva específica, vamos tentar aproveitar esse efeito de funil e fazer uma coisa interessante aqui, né? Outra coisa que eu gosto de fazer bastante é na hora de colocar fumaça no chão, tentar fazer essa fumaça obedecer uma forma geométrica ali do solo também, né? É que assim, né? Uma vez que a gente cria uma base no chão que parece algo que tem perspectiva, é muito mais fácil, na verdade, vir aqui depois e adicionar uma fumaça que vai parecer que sai do chão, né? Que vai ter ali partes dela mais ou menos assim, né? E aí a gente consegue produzir todo tipo de coisa em cima disso. Mas são essas atenções aqui, né, que acabam vindo disso. Tudo que eu falei aqui e um pouco mais, você tem acesso a uma descrição muito mais detalhada, a processos e formas de estudar todos esses assuntos, se você der uma olhadinha lá no site brushrush.com.br. Meus queridos, espero que vocês tenham curtido este vídeo aqui hoje para esta semana. A gente vai se ver muito em breve aí, tem shorts legais acontecendo aí em parceria com o Clip Studio, que tá me deixando muito feliz, né? Aproveitar o finalzinho desse vídeo para falar sobre isso. Vocês sabem que eu passei muito tempo utilizando outro programa, que eu não vou nomear, mentira. Mas, sinceramente, tem sido muito legal conseguir a atenção do programa que eu tô utilizando, e tô utilizando há um bom tempão e tô muito satisfeito. Para as coisas que eu preciso, ele tem me atendido muito bem, né? Então tem sido realmente assim uma satisfação muito grande de estar aqui no YouTube fazendo conteúdo com desenho e ter conseguido fazer essas artes patrocinadas com o Clip Studio, né? Que vocês estão vendo por aí, nos shorts, nas minhas outras redes sociais também. Então tá sendo uma grande aventura e uma grande alegria. Espero trazer muito mais conteúdo pra vocês muito em breve aqui no canal Brush Rush. Até lá, pessoal. Muito obrigado. Falou!